Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Você chegou e você viu a porta de você colocar na porta, em cima da cadeira, para você fazer um pedido. A gente vai falar com Deus, derramar a unção dele, e essa unção vai entrar lá na sua casa. Quando você chegar lá na porta da sua casa, vai pedir para Deus colocar essa mesma unção que nós vamos clamar sobre a fechadura da porta da sua casa. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Todos encontraram? Amém, povo de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A palavra do Senhor, ela fala aqui em Hebreus 23, versículo 23, que nós devemos reter, colocar, guardar, reter firmes cada palavra de esperança que Deus nos dá. Muitas vezes tem pessoas que têm vivido uma vida sem realizações porque ela não soube esperar ou ela não reteve a firmeza naquilo que ela esperava. Talvez ela tinha expectativa de alcançar e chegar em determinadas áreas da sua vida, mas quando ela não reteve a esperança e foi firme até o fim, não alcançou. Mas quando você retém a esperança em Deus e na palavra, e sabe que quem te deu uma promessa foi Deus, você crê, você retém, e você continua confiando, e você continua acreditando, assim ela vai se cumprir. Mas em tudo que nós formos realizar nessa vida, nós precisamos fazer a nossa parte. Tem pessoas que elas falam assim, ou dizem assim: Deus, eu queria tanto que um sonho meu se realizasse. Eu queria tanto que uma promessa que um dia o Senhor me fez acontecesse e tornasse real na minha vida. Quando a gente fala, irmãos, de sonhos e projetos, de realizações, daquilo que nós almejamos chegar e alcançar, além de retermos firmes a promessa, ou seja, guardarmos no coração, lembrarmos que Deus prometeu e é fiel e justo para cumprir, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e Deus não é filho do homem para que se arrependa. Quando Deus diz algo dentro da palavra, dentro das Escrituras, que aquela palavra fala no nosso coração, ela ferve no nosso coração, e a gente entende que aquilo
aquilo é o direcionamento de Deus para as nossas vidas, a gente tem que viver firmes com o pensamento, com a palavra, com o entendimento certo até o fim. E a nossa esperança ou expectativa de alcançar, chegar ou de realizar algo tem que estar no Senhor. Quando nós procedemos desta maneira, nós veremos o cumprimento da palavra. Quando nós procedemos segundo a Santa Escritura, nós veremos o cumprimento da palavra. Não tem nenhuma pessoa, irmãos, que vai realizar algo que vai permanecer se ela não reter a sua firmeza, o seu compromisso para com Deus e para com as Escrituras. É por isso que existem pessoas que vivem bênçãos momentâneas, ou bênçãos de momento, ou cumprimento de promessas ali de momento. Tem vezes que elas estão lá no alto e tem vezes que elas estão lá embaixo. Elas são como ondas sonoras de oscilação e ficam o quê? Oscilando. Elas vão, sobem, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tem pessoas que estão assim na vida, sobe, desce, realizam fracasso, vencem, vivem derrotas. Não! Se firme na palavra, se firme nas Escrituras. Se Deus é fiel e Ele tem promessas, se nós queremos ver as promessas se cumprir, nós também temos que ter Deus e sermos fiéis em tudo que nós dizemos, prometemos, em tudo o que nós ali determinamos, temos que ser fiéis em todo o tempo. Naquilo que Deus nos propôs a fazer e a realizar, nós precisamos ser fiéis. E em tudo que passar também em nossas mãos, nós precisamos ser o quê? Fiéis. Se Deus te confia algo, se você for fiel, você permanecerá. Toda pessoa, irmãos, que entender isso e ela entender que ela precisa estar firme nas promessas de Deus, ela verá o cumprimento de cada promessa, de cada sonho e de cada realização. Imagina comigo, nós estamos no 10º mês do ano. Nós falta aqui outubro, novembro e dezembro. Desde que a gente iniciou o ano, o que Deus falou no nosso coração? Que o ano de 2024 seria o ano da verdade real, ou seja, o ano a qual você veria a realidade se cumprir sobre a sua vida. Então, você manteve firme o seu compromisso? Você manteve firme a sua vida de oração? Você se manteve firme nas promessas do Senhor? Em cada sonho, em cada projeto que Deus está sobre o altar desde o início do ano, você se manteve firme naquilo que você projetou? Você se manteve firme na sua atitude pelos seus compromissos? Se retermos firmes, tudo que nós falamos com Deus no início do ano, que nós faríamos, que nós realizaríamos, que nós teríamos compromisso, que nós ali teríamos o que? A atitude certa diante das situações. Nós devemos ser cumpridos até este final de ano. Se você se manteve o quê? Firme. Não se foi igual onda de oscilação. A pastora falou, onda sonora, que fica para cima e para baixo, sem obedecer a palavra, sem obedecer o que diz as Sagradas Escrituras. E continua aí e diz, então ele fala assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Por que eu tenho que reter firme, pastor? Porque quem me deu uma promessa é fiel. Quem me deu a palavra é fiel. Quem me deu a palavra nunca vai usar de mentira e de engano.
palavra é Deus, e Ele é fiel, e Ele não usa de nenhum engano. Ou seja, nunca queira, meu irmão e irmã, comparar Deus ao homem, porque o homem aqui nessa terra, ele é o que? Falho. E se ele não for ali temente a Deus, aí que ele vai falhar e vai errar mais o que? Ainda. Agora, quando você tem uma promessa de Deus, é diferente. Quando você tem uma palavra que Deus te deu, é diferente. Quando você tem ali, irmãos, uma declaração do Criador, do Deus vivo, é diferente. Por isso eu digo, retenhamos firmes nas promessas que Deus nos prometeu. Você precisa se reter firme naquilo que a palavra, naquilo que as Escrituras está para te proporcionar, através da sua fé, confiança e determinação. Só assim você não será uma pessoa frustrada em nenhuma situação da sua vida. Quando você aprende a confiar em Deus, a olhar para Deus, a analisar as Escrituras e entender quais são os planos do Senhor na sua vida, não haverá nenhum tipo de frustração. Pelo contrário, você ali retendo firme a sua mente, o seu pensamento, no direcionamento que Deus te deu, no que Deus te falou, no que Deus te prometeu, naquilo que a Bíblia diz, naquilo que um dia foi te pregar, porque Deus fala conosco através das pregações. Deus fala conosco através da palavra inspirada, a Bíblia sagrada. Deus fala conosco através das suas Escrituras. E aquilo vai viver no nosso coração. E Deus vai nos dar um incentivo para permanecer naquela promessa. Mas só você decide se você vai realizar, ou se você vai chegar, ou se você vai alcançar. Quando você retém o seu pensamento em Deus. No mercado de trabalho é assim que funciona. Imagine uma seleção de pessoas que vão entrar para um cargo no mercado de trabalho. Vai lá, por exemplo, 50 pessoas e envia o currículo. Então, dentro daquelas 50 pessoas que enviaram o currículo para uma empresa X, vão ser lá, por exemplo, 10 currículos bem selecionados. Depois de passar por aqui, aquelas 10 pessoas que foram bem selecionadas, os seus currículos vão ser chamadas para fazer uma entrevista. Aí imagina, vão ser entrevistados lá 10 pessoas. Dessas 10, 3 são diferenciadas e passam a entrevista. A empresa gosta daquelas 3 pessoas, a forma de lidar, de passar, né? A sua presença, a sua portabilidade, muitas das vezes a sua competência, o seu caráter, o seu carisma, e são lá, por exemplo, 3 selecionados. Mas sempre existe a etapa que não. E vai permanecer aquele que reteve firme a esperança, ou seja, aquele que fez o seu melhor para chegar. Aquele que talvez se preparou, se prontificou, se adequou àquele cargo, àquela ocupação. Por isso que nós precisamos reter firme cada promessa do Senhor. Mas reter firme também é se preparar, é se qualificar, é se colocar a fazer o que é necessário fazer
para chegar. Porque senão a pessoa vai pensar, pastora, nossa, por anos eu tenho tentado realizar esse sonho. E por que ainda eu não cheguei? Talvez te falta preparo. Por que ainda eu não realizei? Nossa, tantos anos que eu trabalho na empresa X tal e eu não cheguei, não sei por quê. Talvez ainda te falta algum preparo. E você precisa começar a se preparar. Você precisa começar a se qualificar. Retendo bem a sua esperança, a sua expectativa no Senhor, mas precisa ver o quê? Preparo e qualificar. Qualificação. Tem pessoas que talvez tenham assim, pastora, por que eu não cheguei? Anos tentando, buscando, fazendo algo para chegar. Então, e diz a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, vamos ver lá, que diz as Escrituras. Diz assim, abra a sua Bíblia lá em Juízes não, perdão, pastor, Josué 21. Vamos lá em Josué 21. Vamos entender que tem coisas que a pessoa está me quebrando a cabeça. Josué 21. Nós vamos ler o versículo 44 e 45. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. O que nós estamos falando aqui? Do povo de Israel, que era escravizado, que peregrinou por um bom tempo no deserto. Houve o cumprimento de toda a promessa. Imagina se aquele povo que chegou com Josué não tivesse retido firme a promessa. Se eles tivessem desanimado, retrocedido, como alguns o que fizeram? Retrocederam, desanimaram. Alguns foram usados até para falar mal de Moisés e foram consumidos e tragados pela
Deus falou com o seu avô, aí passou para o seu pai. Talvez o seu pai não chegou, mas ela se cumprirá em você. E se ela não se cumprir em você, ela se cumprirá sobre os seus filhos ou sobre os seus netos. Mas ela não deixará de se cumprir. E a gente precisa manter firme cada promessa de Deus. Aí tem gente que fala assim: nossa, pastora, mas eu não tenho toda a vida para realizar esse sonho. E um dia eu vi esse sonho sendo realizado na vida de um filho e de uma mulher. E a pessoa contou essa regra. Porque existem promessas que estão na ação. Assim como foi no tempo de Israel, que para chegar ao cumprimento da promessa da terra prometida, só seria dada quando se levantasse um homem guerreiro como Josué. E foi naquele tempo que Deus cumpriu essa promessa. E mais interessante que essa passagem mostra que Deus cumpriu toda a promessa. Então, conforme o que Deus havia falado, aconteceu. Conforme o que Deus havia direcionado, se tornou uma realidade. Aí tem pessoas que falam assim: pastora, por que muita gente não chega ou não alcança? Porque ela desiste do caminho. Porque muitas das vezes ela larga e abandona o dono da promessa, que é Deus, no meio do caminho. Porque muitas das vezes a pessoa ela não se mantém firme no caminho. Tudo que você vai realizar nesta vida, você precisa ser uma pessoa firme. Não comece nada, irmãos, que você não vai terminar. O erro de muitas pessoas é isso. Talvez muito sonhadoras, muito cheias de objetivos e alcanças, mas começam tudo e param, e não levam até o fim. Se você não levar até o fim, você não verá o que acontecerá lá na frente. Isso é válido para sonhos, para projetos, para trabalho, mas isso é válido para qualquer área da sua vida. Para quem quer casar, para quem quer construir uma casa, para quem quer ter família. Isso é válido até para quem quer cuidar da sua própria quê? Sua própria saúde. Se você não reter firme a promessa, se você não reter firme a palavra, se você não reter firme o que está ali nas Escrituras, pode ser que você não consiga e não alcance aquilo tão planejado e sonhado, por falta de atitudes, ou até falta de perseverança, ou determinação. Retenhamos firmes cada palavra, cada promessa que Deus nos tem dado. Então eles viram a promessa se cumprir, eles viram toda a palavra se cumprir, né? E isso é importante. Vamos ver mais uma passagem que mostra isso? Abra lá na sua Bíblia, Salmo 119, 50.
Isso vem te ensinando que nada nessa vida que você iniciar para não. Você iniciou, foi Deus que te direcionou, então continua. Porque quando você para, você tem que retroceder, voltar lá atrás. Tudo que a pessoa para na vida, ela vai ter que voltar lá atrás. E começar de novo. Começar do zero. É assim. Tem gente que pensa assim, nossa, pastor, mudei de uma cidade por causa de um problema. Vai chegar na outra cidade e vai começar do zero. Não é problema. É assim, nossa. Mudei de uma empresa por causa de um problema. Você vai chegar na outra empresa para trabalhar. Você vai ter que começar do zero no mesmo problema. Ah, pastor, tem gente ainda que é pior ainda. Tem gente que faz errado. Mudei de família por causa do problema. Te sinto lhe dizer que você vai enfrentar problemas maiores. Salmo 119. Vamos ler do versículo 49 de diante. Diz assim: lembra-te da palavra dada ao teu servo, o qual me fizestes esperar. Presta atenção nisso. Então quer dizer que tem coisas que não acontecem no tempo da gente. O que Deus vai fazer? Deus vai nos fazer esperar. Então tem coisas que a gente não vai realizar se a gente passar na frente de Deus. Vai ter que esperar. É como se fosse um tempo que Deus falasse com você. Esse é o tempo de preparo para você chegar. Se você não for capaz de esperar, você não chegará. Porque o tempo da espera te prepara para chegar. Ou te prepara para quando você chegar, você não retroceder ou retornar atrás. O tempo da espera, irmãos, é um tempo que, se muitas pessoas lembrassem, elas fariam certo e dentro do ensino de Deus. E quando elas chegassem a realizar as suas bênçãos, elas nunca iriam retroceder ou voltar atrás. Porque o tempo da espera prepara a pessoa mentalmente, espiritualmente, qualifica a pessoa para realizar os seus sonhos. Mas quem não sabe esperar, muitas das vezes não vai estar qualificado hoje. Ou quando chegar, não vai dar valor algum. E aquela bênção, ela vai escorrer pelos dedos. Por isso que a Bíblia fala que toda a herança assumida ou tomada posse antes da hora vai escorrer pelos dedos. Ou seja, toda pessoa, imagina, você tem um filho, uma criança. Aí a criança tem lá, por exemplo, 10 anos. Aí ela acabou de receber uma herança. Você vai dar para uma criança de 10 anos o dinheiro da herança? Você não vai fazer isso. Porque ela vai desperdiçar, ela vai gastar em bolsa, pipoca, vai ser. Ela vai sair por aí comprando o que não é o que preciso.
chegue à maior idade. Aqui no Brasil, 18 anos. Chegue à maioridade. Para que assim ela possa assumir o quê? A herança dela. E nesse período, aquela criança, ela fica debaixo da autoridade dos tutores dela. E depois que ela tiver uma idade, que ela está com a mente boa, que ela já tem os seus sonhos, os seus objetivos, os seus planos, lembrando que ninguém pode mexer no filho dele, daquela criança. Mas, quando ela não tiver a idade certa, ela o quê? Assume. Ou seja, quando ela está preparada, ela assumirá a herança. Tem promessas que são assim. Você assumirá a partir do momento que você estiver preparado. Diante de Deus é assim, irmãos. E isso é um bem para a sua vida. Porque se Deus te der algo sem preparo, a sua bênção escorrerá pelos dedos. Ou quando você alcançar e receber, você não dará o valor que devido. Se Deus faz o tempo da isso é importante. E continua aí e diz, dizendo a palavra do Senhor: isto é a minha, então a Salmista falou, isto é a minha consolação, que na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Aí ele diz: os soberbos zombaram grandemente de mim, apesar disso, não me desviei da tua lei. Você tem uma bênção, tem uma promessa, você quer alcançar, você quer chegar, além de você ter temor de Deus, quando se levantar um grande grupo para zombar de você, porque vai se levantar. Quando se levantar um tanto de pessoas para criticar você, porque vai se levantar. Quando se levantar um tanto de situações que vão angustiar você, porque uma pessoa que quer chegar muito longe, quer chegar muito grande, ela vai passar por muita coisa para chegar lá. Você não pode se desviar da lei do Senhor. Você não pode se desviar de nenhuma palavra que Deus te disse. Se você quer chegar, se você quer ver o cumprimento da promessa, se você realmente acredita que você é capaz, quando se levantar no tempo das zombaria, porque vai acontecer, você não pode retroceder do caminho do Senhor. Você não pode fechar o ouvido para aquilo que Deus tem te direcionado a fazer. Só assim a bênção que começou será completa e realizada. Ser eleito cristão não é difícil chegar. A gente acha que é difícil chegar. Em nada nessa vida não é difícil chegar. E também não é impossível chegar. Não é não, pastor. Se uma pessoa quiser chegar em qualquer área da sua vida, não é difícil chegar. E nem impossível. Mas o segredo é permanecer. Porque não adianta você chegar e você não dar continuidade. Não adianta você chegar e você abandonar Deus. Não adianta você chegar e você retroceder. Não adianta você chegar e não avançar mais e parar. Tem gente que chega em determinados momentos da vida que ela quer. Ela avança mais. Ela para. Não. Retenha firme cada promessa da palavra. E não se desvie de forma
se edifica qualquer casa e com inteligência. Qualquer som e projeto que você tiver nessa vida, se você tiver a sabedoria de Deus e o direcionamento de Deus, você constrói uma casa. Mas ela só se firma e permanece se você for uma pessoa inteligente. E inteligente não naquilo que as pessoas pensam que é certo por aí fora, na certeza, mas inteligente na sabedoria de quem? De Deus, da palavra e das escrituras. Por isso, meu irmão e minha irmã, toda pessoa que é cristã, ela precisa reter-se firmes, colocar a sua firmeza no seu compromisso. É com a palavra de quem? Porque por todas essas fases da vida você vai passar. Você vai passar pela fase que você vai ter que usar a sua fé, a fase que você vai ter que fazer para chegar e acontecer. Você vai passar pela fase da vida quando você vai ser zombado e questionado pela sua fé. Mas você vai passar pela fase que você precisa permanecer, e assim você verá os seus sonhos e projetos. Essa é a primeira palavra do nosso mês de outubro. Vamos